começar a gravar, César. Audiência de instrução relativa ao processo 08-28-283, dígito 2/2021. Requerente Genelma Rayane Pires Tavares, requeridos Sandra Alves e Marco Antônio Alves da Silva. A audiência é designada conforme decisão de saneamento para a oitiva a pedido dos requeridos da autora e de duas testemunhas também enroladas pelo requerido. Passa-se, então, ao ouvir a requerente, senhora Genelma Rayane Pires Tavares. Doutora Sara e doutora Alana, isso também já vai valer para o doutor Ricardo. Eu peço que façam perguntas objetivas, ok? Sem construir um raciocínio, tá? De modo que, para não induzir a parte nem as testemunhas, ok? Tranquilo, César. Pode perguntar diretamente. Dona Rayane, o que elas perguntarem, a senhora responde, tá? Tá, ok. Pois não, doutoras? Doutora Sara e doutora Alana, podem perguntar. Doutora Alana, vai iniciar pela senhora, né? Acho que ela travou. Doutora Alana, nos ouve? Dê um F5 aí. Tu tá travada. Doutora Alana, você está travada. A gente não consegue ouvir. Então Pode comece, começar, doutora. doutora Sara. Pode começar. Ah, o seu árbitro, esse é só um pouquinho. Ah, mas eles não vão prestar depoimento, eles podem ficar. Posso começar? Pode. Certo. Bom dia a todos, bom dia, excelência. Bom dia, dona Genelma Rayane. Vou iniciar as perguntas. Primeira pergunta que eu tenho é a respeito do registro. Você possui o registro do imóvel em sua propriedade? Doutora, veja, nós estamos tratando de posse. Certo, mas é justamente o que ela alegou na inicial. Por isso que eu estou fazendo esses questionamentos, porque foi justamente a alegação toda dela na inicial foi a respeito do registro da propriedade, não da posse. Mas eu falei, aquelas observações que eu fiz no início, são exatamente por isso. Tanto na inicial quanto na contestação se trata de propriedade, mas aqui é só posse. Mas vai em frente, por favor. Pronto, já fiz a pergunta. Você possui o registro da propriedade? Não, o registro não. Eu tenho uma escritura pública de declaração de posse, no nome da minha tia. Ok. Certo, ok. Essa posse que você alega exercer, você exerce essa posse há quanto tempo? Quando foi que se iniciou? Quando foi que findou? Só um minuto. Pode responder, dona Genelma. Eu estou só olhando aqui a data certinho. Só um Não, minuto. mas a senhora não pode consultar as suas anotações, a senhora tem que responder. Não, ela me passou quando foi em 2019, quando ela me deu meu termo de posse, de doação. Não, mas a doutora quer saber quando a senhora passou a ocupar o imóvel. Em seguida que ela me deu, eu já fui com ela. 2019. Qual foi o ano? 2019. Certo. E até quando você exerceu essa posse? De 2019 até quando? Até o ano passado, quando eu vendi a casa. Certo. Então você já vendeu o imóvel, né? Você não está mais na posse do imóvel. Não, já vendi. Certo. Esse exercício da posse, quais são as comprovações que você exerceu essa posse de 2019 até 2021? As comprovações? Sim. Porque quando você exerce a posse de um imóvel, você tem como comprovar. Seja Não, doutora, ei, calma lá. Vamos devagar, deixa ela responder. Tá, tudo bem. Não, eu não cheguei. Se está falando em relação a alguma conta, é isso? Qualquer coisa que comprove que a senhora ocupou o imóvel. Do exercício da posse, qualquer coisa que comprove esse exercício. Assim, como eu não pensei que isso fosse chegar a esse ponto, eu deixei tudo no nome da minha tia. Eu não cheguei a passar nada para mim.
Nem Então você não tem nenhum nada que comprove esse seu exercício da posse de 2019 e 2021. Conta, não. Excelência, Ela essa é está uma falando colocação. documento, viu? Ela não está falando que não tem como comprovar a posse, ela está dizendo que não tem nenhum documento como conta. É isso que ela está dizendo. Isso, Excelência. Desse jeito. Ela tem um termo de doação, Excelência. Não, ok, mas vamos lá, eu só estou esclarecendo porque falhou um pouco a gravação, o microfone na hora. Ela disse conta não. Vamos lá. Certo. Então tem outro tipo de comprovação para você comprovar essa posse, o exercício dessa posse? Minhas testemunhas somente. Quais são as testemunhas, senhora Genelma Rayane? Eu tenho duas vizinhas da minha tia que estão aqui comigo, presente. Mas você não arrolou as testemunhas no processo. Mas isso não prejudica, doutora. Doutor, veja só, vamos colocar a ordem nos trabalhos. Uma advogada apenas pergunta e doutor Ricardo, a Excelência não pode ficar intervindo nas perguntas dos seus colegas. Vai chegar Tudo bem, só Excelência. Só uma Excelência. pergunta, depois a outra. Tranquilo. É porque foi uma questão de ordem aí, que ela falou que não rolou testemunha, mas tudo bem. Ok. Certo. Dona Genelma Rayane, você tem conhecimento que a senhora Caroline é herdeira do senhor Haroldo, Tem. que era o companheiro da sua tia? Plenamente. Nunca neguei isso para ninguém. Desde o princípio, eu sempre disse que ela também teria direito na parte que cabia ao pai dela, com certeza. Deixei muito claro isso desde o princípio. Certo. Então você tem conhecimento da existência da dona Carol. E Tá. para finalizar, quando foi que você alega que foi pessoalmente ameaçada e que houve turbação no exercício da sua posse? Como que foi realizada essa ameaça e como que aconteceu por parte da senhora Sandra e do seu Marco Antônio? Bom, o que aconteceu? Eu estava com 2 meses de grávida, inclusive. Eu estava no comecinho da minha gestação, quando o seu Marcos me ligou. Ele me ligou de um número com o DDD de São Luís, então eu não fazia ideia que seria esse, não teria como gravar uma ligação. Ele simplesmente me ligou, me esculhambou, me chamou só de vagabunda, dos piores nomes possíveis. Eu tenho um boletim de ocorrência que eu fiz contra ele por conta dessas ameaças. Ele disse que iria derrubar a casa, que lá mesmo eu não iria ficar. Ele me falou isso em áudio. E eu registrei um boletim de ocorrência. A dona Sandra foi porque eu coloquei a placa de venda na casa. Todo santo dia, ela vinha, todas as vezes que ela passava aqui, ela vinha, arrancava a placa e dizia que eu não ia vender a casa, entendeu? Mas o boletim de ocorrência foi principalmente contra seu Marcos, porque me ameaçou, me ligou me ameaçando e eu estava grávida. Inclusive, eu só estava com 2 meses de grávida. Foi por isso que eu fiz um boletim de ocorrência contra eles. Certo. Mas, então você estava morando... Se esse foi o motivo da senhora ter entrado com a ação, é isso que ela quer saber. Foi esse o motivo? Não, da ação foi porque ela foi na casa do meu tio, aqui no João Paulo, pedir a chave da casa, porque ela disse que eu não iria ficar com a casa. E as coisas não teriam que ser resolvidas assim, porque a gente já tinha um documento. Então, a gente teria que resolver, tanto que eu procurei dona Sandra, fui na casa dela, entendeu? Ela está aí, ela sabe disso. Fui na casa dela, conversei com ela, para deixar clara a situação. Porque eu sei que tinha a Carol envolvida na história, tanto que eu chamei dona Carol, ela me entrou em contato comigo, a Carol, e está bem aqui, ó. Eu tenho um termo que ela assinou, eu já dei a parte da Carol, foi dada a parte dela, ela assinou em cartório, está registrado em cartório aqui, ó. Quem é Carol? Então, a parte da filha do Haroldo, marido da minha tia. A herdeira do proprietário da casa. Sim. Proprietário não, de quem se aposta na casa. Durante 30 anos. Ok. Certo. Senhora Genelma, então você morava no imóvel?
eu ficava com ela, acompanhava ela, porque ela era gêmea com a minha mãe. E a minha mãe também precisava de cuidado. Então, eu revezava entre minha tia e a minha mãe. Certo. Então, como foi que se deu esse exercício da posse se você não morava no imóvel? Como foi que você exerceu essa posse? Como é que você exercia essa posse? Eu estou acabando de falar que eu revezava entre morar com ela e com a minha mãe. Mas era só você que fazia isso? Nenhum mais outro parente fazia esse revezamento? Não, eu tinha um sobrinho, mas ele é de menor, que morava com ela. Tinha 12 anos na época. Certo. Então, além do seu sobrinho, só você que fazia esse revezamento de cuidado com ela? Sim, todos, porque eu levava para consulta, eu que acompanhei ela até o último dia de vida dela. Certo. Então, você nunca morou no imóvel? Eu acho O exercício Excelência, da sua posse... Deixa ela perguntar, deixa a colega perguntar. Dona Genelma, a pergunta é simples. A doutora está perguntando se a senhora nunca morou no imóvel. A pergunta é simples. Eu acabei de dizer, eu morava, revezava, ficava com ela e na casa da minha mãe. Ok. Certo. Então, você morava em 2 lugares, lá e na casa da sua mãe. Isso. Ok. Sem mais perguntas, Excelência. Doutora Alane, tem questionamento? Eu tenho, sim, uma pergunta, Excelência, por favor. Ela falou que... Ela alegou, né, que supostamente a senhora Sandra, que é parte ré na ação, foi pedir as chaves para o tio, né, na casa do tio dela. E aí eu gostaria de saber se as chaves estavam na casa do tio dela, por que não estavam com ela na época, né? A questão das chaves, já que ela era a pessoa que morava no endereço. Não, deixa eu explicar o que eu estou falando. Ela foi atrás da chave na casa do meu tio. Só que a chave não estava lá, estava comigo. Porque quando minha tia faleceu, eu fui ficar com a minha mãe. Porque minha mãe, ela tinha Parkinson e Alzheimer. Tanto que ela também faleceu 9 meses depois da minha tia. Então, a chave estava comigo. Ela foi atrás da chave para pedir a chave, mas a chave não estava na casa do meu tio. A chave estava comigo. Okay. Nunca teve com meu tio, a chave estava comigo. Ok. Certo. Da época que a senhora Zildimar, sua tia, faleceu, você não veio mais a morar no imóvel? Você voltou para a casa da sua mãe para cuidar da sua mãe? Foi isso? Isso. Eu vinha só para olhar, limpar, tanto que eu me desfiz das coisas, mas não fiquei aí, não. Ok. Foi quando eu botei a venda. Só mais uma. Desculpa, Excelência. Eu gostaria, na verdade, de confirmar, né, com a senhora Genelma Rayane, se a parte que ela alega que é a Sandra, que ela alega que supostamente fez a turbação, né, com relação à placa e essas coisas, se é realmente a Sandra que a gente está em questão. Por quê? Porque existem duas irmãs, né? É a Maria Sandra e a Sandra Maria. Os nomes podem vir a trazer uma confusão, né? Uma é Sandra Maria e outra Maria Sandra. E aí eu gostaria de saber que a Maria Sandra, né, que é justamente a que foi pedida como parte no processo, ela mora distante do imóvel. E a Sandra Maria, que não está no processo, é justamente a pessoa que mora mais próximo ali da região. E eu gostaria de confirmar com você. Se Dona realmente... Só uma coisa, mantenha o seu celular numa posição fixa, de preferência apoiado em alguma coisa, porque está muito ruim a imagem. Pode responder. A senhora sabe dizer se a Sandra, que a senhora reclama, é a mesma Sandra que está aqui no vídeo, é isso?
Ou se é a Assim. outra Sandra que é chamada de Cotinha. Cotinha. O que que acontece? Eu conversei com a Cotinha também, e ela me disse que não tinha sido ela, que tinha sido a Sandra. Tanto que a Caroline, quando falei com ela me disse que tinha sido a Sandra que tinha tirado. A Carol que me falou. A filha do seu Haroldo. Ok. E a Cotinha, que é a outra Sandra, ela disse para mim que não tinha sido ela. Tá Certo. bom. Então, a senhora alega que ela tirou a placa pelo que os outros falaram para você, no caso. Não tem filha do confirmação. Haroldo, né? A sobrinha dela. E Ok. a própria irmã dela. Mas só por eles terem falado isso, né? A senhora chegou a ver algum momento ela tirando a placa? Não, porque eu não estava aqui, não estava aqui. Ok. Tá certo. Algo mais, doutor? Excelência. Muito obrigada. Doutor Ricardo? Sim, Excelência. Só algumas perguntinhas, por gentileza. Posso fazer? Pode, mas só lembrando que ela é a autora, né? Isso. Genelma, é o seguinte, os requeridos nessa ação, no caso, eles são o quê para sua tia? Qual o parentesco deles? Eles são cunhados da minha tia. Cunhados, São irmãos perfeito. do finado do Haroldo. Cunhados. A sua tia deixou algum herdeiro? Não, ela não teve filhos. Somente eu, mas não registrada, né? Porque eu não sou filha dela. Por isso ela me fez o termo de doação. Mas filho de sangue, não. Tá. Essa parte da casa que você fez um registro no cartório, para quem foi a pessoa? Como? Eu não entendi. Você fez um registro no cartório de uma parte do imóvel, certo? Doando uma quantia X para uma pessoa que, no caso, seria o herdeiro mais próximo. Porque assim, a minha tia ficou casada durante 30 anos com o Haroldo. Ela morou nessa casa durante 30 anos. O Haroldo já tem 10 anos de falecido. Vai fazer agora em setembro. Ele deixou uma filha, que foi antes do casamento deles, a Caroline. E eu conversei com ela, nós fomos ao cartório, ela assinou a documentação, eu dei o dinheiro dela, dei a parte dela, e ela assinou em documento. Eu tenho aqui a documentação que ela assinou. Foi tudo feito legalmente com ela. Perfeito. Então só recapitulando, para deixar bem claro aqui para Vossa Excelência, a pergunta para recapitulação. No caso, as pessoas que estão no polo passivo dessa ação são cunhados, né, da falecida, seria isso? Isso. Ok. Pois pronto, satisfeito, Excelência. Tá. Eu tenho algumas perguntas. Dona Genelma, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa que fez a doação para a senhora já é falecida e conviveu durante 30 anos com uma pessoa que se chama... Isso. Haroldo. Haroldo tem uma filha chamada Carol, é isso? Isso, a Carol. Uhum. Quando a senhora disse que vendeu o imóvel ou parte dele, é isso? Isso. É porque assim, deixa eu só explicar. O terreno da casa, ele vai da Rua da Cerâmica à rua atrás. Quando a minha tia fez, ela só me deu a casa. É isso que eu queria deixar aqui bem claro. Ela só me deu a casa. O terreno de trás não é meu. Entendeu? Ela deu para uma outra pessoa. A casa, aqui nós estamos em questão em relação à casa. Então, a casa que ela me deu, eu vendi e dei a parte da Carol, porque eu sei que ela tem direito, ela é filha do Haroldo, entendeu? Ela recebeu o dinheiro dela e assinou, registramos em cartório. Tá, deixa eu perguntar só mais uma coisa. O seu Marcos e a dona Sandra, eles são o que para a falecida? Cunhado. Eles são irmãos do finado Haroldo. Irmão do final do Haroldo, portanto, tios da Carol. Isso, tios da Carol, isso. A Carol já morreu? Não. Ela tem 32 anos. Só mais uma coisa. A senhora sabe dizer se a sua tia e o Haroldo
tinham o reconhecimento formal de união estável ou não? Eles só viviam juntos? Não, não tinha união estável. Só viveram juntos durante... Ela morou lá durante 30 anos. Não, eu digo união estável formal, reconhecida pelo judiciário, ou em cartório, não. Não chegou a fazer a união estável, não. Ok, sem mais perguntas, encerra-se o depoimento da autora e passa-se a primeira testemunha dos requeridos. Qual é a primeira, doutor? Pode dar uma pausa. Continuidade da audiência de instrução com a oitiva da primeira testemunha dos requeridos, senhor Nivaldo Ferreira Moraes. Senhor Nivaldo, bom dia de novo. Eu quero o seu nome completo, por favor, CPF, endereço, profissão, estado civil. Nome completo, Nivaldo Ferreira Moraes. CPF. 28 21 20 533/34. Sua profissão e seu estado civil? Minha profissão, sou pintor. O senhor é casado, solteiro, união estável, viúvo? Casado. O senhor mora onde? Eu moro na Rua Augustinho Torres, 705, bairro João Paulo. Tá bom. Seu Marcos, seu Nivaldo, perdão. O senhor foi chamado aqui como testemunha do seu Marcos e da dona Sandra. O senhor tem algum parentesco, alguma amizade íntima, ou uma inimizade com eles, ou com a senhora Genelma? O senhor é parente deles, amigo? O que o senhor é para eles? Meritíssimo, eu sou amigo dos dois, tanto do finado Haroldo como da finada Zedimar. Eu digo em relação às partes desse processo. Não sou. Dona Genelva, seu Marcos, dona Sandra, qual é a sua relação com eles? São meus colegas. Os três? Não entendi. Os três? Os três. Tá. Então, o senhor tem interesse que algum deles vença a causa? Eu tenho interesse, não entendi. Que algum deles seja o vencedor da casa? Da causa, melhor dizendo? O interesse é que a verdade tem que ser feita, né, doutor? Ok, tá bom. Então, o senhor vai prestar depoimento com o compromisso de falar a verdade, sob pena de ser processado por falso testemunho, ok? Então, o senhor responde o que o senhor souber, o que o senhor não souber, eu não lembro, se é só o senhor falar, tá bom? Tudo bem. Tá, então, vamos lá. Os advogados farão perguntas diretamente ao senhor, o senhor pode responder só se eu disser preparado, o senhor para, tá? Tudo bem. Doutoras, fique à vontade. Doutoras, pode perguntar. Bom dia, estão me ouvindo? Sim. Bom dia. Sim. Pode perguntar, doutora. Tá muda, doutora. Tá muda, doutora. Senhor Nivaldo, por quanto tempo o senhor mora próximo ao imóvel? Quanto tempo o senhor é vizinho das partes? Eu já moro há bastante anos. Mais de 30 anos eu moro lá. Uns 30 anos, mais ou menos. Desses 30 anos, qual é o conhecimento que o senhor tem de quem que é o dono daquele imóvel? Quem é que exerce a posse daquele imóvel? O dono daquele imóvel é o seu Pedro Leôncio Alves, o seu Pedro Leôncio Alves, que é o pai. Essa casa é do pai. Pedro Leôncio Alves. Do pai de quem? Do Marcos Antônio Alves, do finado Haroldo Alves. Certo. Então, nesses 30 anos, o senhor tem conhecimento de que quem é o dono daquele imóvel, quem exerce a posse daquele imóvel, é o seu Pedro Leôncio, pai do senhor Haroldo. Isso, com certeza. Doutora, mas vamos ser... Senhor Nivaldo, são coisas distintas. Ser dono é uma coisa, ocupar é outra. Ela quer saber o seguinte,
nesses 30 anos, quem ocupava o imóvel? Doutora, porque dono, ele pode não entender a diferença entre os institutos. Ela quer saber o seguinte, nesses 30 anos que o senhor é vizinho do imóvel, quem que ocupava esse imóvel? É isso que ela quer saber. Era o Haroldo Alves. Ok. Doutora. Certo. E a senhora Genelma não, perdão, a senhora Zildimar morou nesse imóvel? Ela morou antes ou depois do senhor Haroldo? Ela morou depois do finado Haroldo. Ela morou depois do finado Haroldo. Eles moravam juntos? Chegaram a morar juntos. Certo. E a senhora Genelma Rayane, o senhor conhece ela? Conheço. Ela é sobrinha da finada, Zidmar. E ela já morou nesse imóvel? Não, senhora. Nunca vi ela morando lá, no imóvel. Então, até onde o senhor tem conhecimento, quem morou nesse imóvel foi o seu Pedro Leôncio, o senhor Haroldo e a senhora Zildimar, correto? Correto. O senhor tem conhecimento de como que a senhora Zildimar começou a morar nesse imóvel? Ela comprou, o senhor sabe se ela comprou, se ela recebeu de doação, se foi cedido? Como é que foi que ela iniciou a morar nesse imóvel? Eu saiba, ela nunca chegou a comprar o imóvel, não. Ela não comprou o imóvel, não. O imóvel estava com o seu Haroldo ainda. Certo. O senhor tem conhecimento que a senhora Sandra e o senhor Marco, eles são irmãos do senhor Haroldo? Eles são irmãos do finado Haroldo, legítimo, todos os dois. Tanto o Marcos Antônio como a Sandra. E eles são filhos do Pedro Leôncio? Filho do Pedro Leôncio, legítimo. Foi o senhor Pedro Leôncio que construiu esse imóvel? O senhor tem conhecimento disso? Doutora, eu estou tentando não indeferir essas perguntas, mas nós temos que objetivar em relação ao período discutido de posse. Nós estamos falando de posse. Doutor. Só que eu quero demonstrar exatamente o exercício da posse do início até o falecimento do senhor Haroldo. O exercício dessa posse. Mas veja, a alegação é do período que a dona Genelma teria ocupado o imóvel, não quem construiu o imóvel. Sim, mas o exercício da posse, ele também é herdado por sucessão, certo? Tem a soma da posse. Mas eu volto a dizer, aqui não é sucessão. Essa vara não trata de sucessão. Tudo bem, tudo bem. Então, vou voltar à minha pergunta. Senhor Nivaldo, a senhora Genelma nunca morou no imóvel. O senhor não tem conhecimento disso? Não, senhora. Nunca morou lá. Certo. E outras pessoas moraram nesse imóvel após o falecimento da senhora Zildimar? Após o falecimento da Zidmar, nunca morou ninguém lá. Certo. E, para encerrar, o senhor tinha proximidade com a senhora Zildimar? Eu também sou colega dela. Eu era colega dela também, porque eu conhecia há muitos anos também. Certo. Em algum momento, a senhora Zildimar, vocês chegaram a conversar, o senhor ficou sabendo que ela tinha interesse em vender esse imóvel, que ela tinha medo de ser retirada da posse do imóvel, porque ela sabia que o imóvel era do Haroldo e os herdeiros do senhor Pedro Leôncio podiam vir tirar ela da casa? No momento que eu sei, que eu cheguei ainda a conversar com ela, quando vida ela ainda tinha, ela me falou que ela estava muito adoentada, realmente, ela entrou em uma depressão depois do falecimento do Haroldo. Ela entrou em uma depressão, caiu muito doente. Então, o que foi que aconteceu? A sobrinha, a Rayane, foi ajudar a cuidar dela, né? Até no momento da doença. Não só ela, como o sobrinho dela também. E não só o sobrinho dela também cuidava dela, olhando ela. E sim, o outro menino que também dormia lá com ela. Então, eram 3 pessoas que ficavam no dia a dia com ela lá. Só que ficavam lá olhando sobre a doença dela e depois eles saíram. Nenhum dos 3 morava lá. Só iam lá para cuidar da tia.
Certo. E em algum momento ela demonstrou algum receio de ser retirada do imóvel? Doutora, por favor, doutora, essa senhora é falecida, ela não é nem parte do processo, a gente tem que objetivar a posse que é alegada ou negada pela dona Janelma. Certo, doutor, mas aonde eu estou querendo chegar é que você só doa aquilo que você tem. Se você não exerce a posse sobre o imóvel, você não tem como doar o que você tem, Mas, mesmo sendo doutora, mas posse. veja, nós não estamos discutindo aqui doação, validade de transmissão de propriedade, nós estamos falando só de posse de fato. Eu estou falando da posse exatamente. Mesmo sendo posse, você só não pode doar se você tem, se você exerce Não, eu a não posse. vou responder a pergunta, doutora, eu preciso, porque eu posso vir julgar o processo, eu queria só objetividade. Mas eu Em estou sendo relação ao período objetiva. alegado de posse. Objetiva. Refaça a pergunta objetivamente, por favor. Certo. Senhor Nivaldo, em algum momento a senhora Zildimar teve receio de ser retirada da posse do imóvel? Não entendi. Repita de novo, doutor. Em algum momento ela teve receio de ser retirada do imóvel pelos herdeiros? A última vez que eu falei com ela, antes dela falecer, ela tinha medo dos filhos, dos irmãos do finado, tirarem ela da casa. Mas eles acharam por bem deixar ela continuando morando na casa até quanto vida ela tivesse. Ok. Perfeito. Sem mais perguntas. Doutora Alana. Na verdade, eu queria entender melhor a questão da posse realmente da Janelma Rayane. Seu Nivaldo, desculpa. O senhor já mora no bairro há bastante tempo, né? 30 anos, ele falou. Senhora, 30 30 anos, já. no caso. Nesses 30 anos, nos últimos 2 anos, como foi a presença da senhora Janelma Rayane ali no bairro? Para lhe falar a verdade, eu só via ela lá quando a finada era viva e ela ia lá para cuidar dela. Depois lá para cá não vi mais. Não vi mais ela. Logo depois que a senhora Zildimar faleceu, o senhor viu se existiu alguma movimentação na casa? Se existia algum tipo de movimentação? Nenhuma. A casa ficou fechada. Todo o tempo fechado. Certo. O senhor viu se existia ali, nos entremeios das ruas, se existia essa movimentação com relação a uma futura venda da casa também? Para lhe falar a verdade, eu só vi uma placa de vende-se lá. Vende-se essa casa. Então, existia... Desculpa, senhor. Quem colocou essa placa? Vende-se essa casa. Quem colocou? Quem colocou, eu não sei dizer, porque eu não estava lá na hora que a pessoa colocou. Ok. Certo. Seu Nivaldo, o senhor viu movimentação do senhor Marco Antônio Alves da Silva e da senhora Maria Sandra Alves da Silva naquele bairro após a Zildimar falecer? Não, senhora. Não vi, não. Não vi de jeito nenhum. E até hoje ainda não vi eles. Nem quando ela morreu, eu não vi eles lá no velório dela. E eu estava presente no velório. Certo. Senhor Nivaldo, muito obrigada, viu? Sim, senhora. Nivaldo, eu quero fazer uma pergunta. Me diga uma coisa. O senhor disse que foi o enterro da dona Zil, como é que chama ela? Dona Zilmar. Após o falecimento dessa senhora, após o sepultamento, quem cuidou do imóvel? Quem ia limpar, quem ia capinar, alguém cuidou do imóvel ou ficou no aula? Meritíssimo, eu não vi ninguém fazendo esse tipo de serviço lá, não. A casa toda ficou fechada. Ok. Doutor Ricardo. Excelência, sem perguntas, Excelência. Ok. Eu vou fazer mais uma pergunta. Atualmente, quem está no imóvel? Atualmente, quem estava no imóvel? Quem está no imóvel hoje é o dono que comprou o imóvel. Comprou de quem? Segundo informações que eu tive pelo bairro, que eu moro na rua,
foi da sobrinha da finada Rayane. Quem é essa sobrinha? Quem é essa sobrinha? A Rayane. Rayane. Ok. Então, depois que a dona Deusimar morreu, só essa família agora que está ocupando o imóvel pela primeira vez. Sim, senhor, com certeza. Nesse intervalo entre a morte e essa família que está ocupando, o senhor não viu ninguém cuidar do imóvel, ninguém morar lá? Não, senhor. O imóvel ficou fechado todo o tempo. Tá certo, senhor Vivaldo. Obrigado, viu? Sim, senhor, eu agradeço. Bom, bom dia. Bom dia para o senhor, doutor. César, vamos só fazer uma pausa enquanto... José Abreu Moraes. O senhor sabe o seu CPF? José Abreu Moraes. O senhor sabe o número do seu CPF? Do CPF? É. Aí eu vou tirar aqui da carteira. Depois o senhor passa... Seu José, Entendeu? o senhor mora onde? O CPF é esse aqui. O senhor mora O onde? CPF é esse aqui. O senhor mora onde? Eu moro lá no Alto São Francisco. Aham. Ladinho do Bom Jesus. Tá bom. Seu E José, na casa da Veranda, quem está morando é meu filho lá. o senhor conhece a dona Genelma Rayane? Hein? O senhor conhece a dona Genelma Rayane? A esposa do seu Haroldo, que era? Não, a dona Genelma Rayane. Conheci mais menina, agora está com um bocado de tempo que eu não vejo ela. Seu José, o senhor vai prestar depoimento. O senhor tem que falar a verdade para mim, tá bom? Hein? O senhor vai prestar depoimento e aí o senhor tem que contar a verdade para não ser processado, tá bom? Claro. A justiça é a verdade. Tá bom. A justiça é a verdade. Não gosto de mentir. Tá bom, doutores, eu vou considerar isso um compromisso advertido, tá? Porque eu estou com dificuldade. Senhor Raimundo, senhor José, vamos fazer perguntas e o senhor responde só o que o senhor souber, tá? Tá, verdade. Tá bom, doutoras. Bom dia, senhor José de Abreu. Pronto, bom dia. Vou fazer algumas perguntas para o senhor, tá? Pode fazer a pergunta. Tá. O senhor, há quanto tempo mora ali próximo da Rua da Cerâmica? Tanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo o senhor mora próximo ali da Rua da Cerâmica? Uns 40 anos. Certo. O senhor, o que o senhor sabe a respeito do imóvel que fica ali na Rua da Cerâmica? Aquele imóvel do número 763. Do seu Pedro. Não era seu Pedro que morreu. Esse imóvel era dele. E o que aconteceu? Fale o que o senhor sabe. Esse imóvel, ele estava fechado. Aí o filho pediu para morar lá. Aí o pai, claro, deu para ele morar lá. Seu Haroldo, né? Certo. E o que aconteceu depois? Hein? E o que aconteceu depois? Depois, ele apareceu com a namorada, ou era a esposa dele, e chamou para dentro de casa. Aí ela foi morar lá mais ele. Sabe quem era essa namorada, essa esposa? Quem era ela? Isso. Sabe o nome? Eu não tinha muita intimidade dentro da casa dele, não. Quem tinha intimidade bem lá dentro da casa dele era Nivaldo. Ele que pintava a casa todos os anos, o garoto que pagava, era assim que era. Certo. O senhor ficou sabendo da morte da senhora Zildimar? Depois eu fui lá em casa, eu sempre ia lá em casa, aí as minhas filhas me contaram. Porque, seu José, na verdade, o senhor não mora mais lá nesse bairro, né? Hein? O senhor não mora mais nesse bairro, né?
Eu não estou morando agora, ultimamente, não. Qual é a frequência que o senhor vai lá no bairro? De vez em quando que eu vou olhar a minha casa, claro que aquela casa é minha, pode puxar no O senhor tem uma IPTU. casa lá? Hã? O senhor tem uma casa no bairro? Da Cerâmica? É, Da lá na Cerâmica? Rua da Cerâmica. Olha, aquela casa 737 é minha, que eu comprei. Não, ok. Doutores, vamos fazer o seguinte. Vamos objetivar. Vou fazer aqui uma pergunta. Vamos objetivar. Seu José, quando a dona Zildimar morreu, quem morava com ela? E depois que ela morreu, quem ficou? Morava com ela era Haroldo. Mas Haroldo morreu antes dela. O marido dela que morava com ela lá. Quando ela morreu, quem ocupou a casa? Não, eu não vi ninguém morar mais lá depois que ela morreu. Ninguém, nem parente dela, nem da Genelma, ninguém. A casa ficou fechada. Tu tá ouvindo? Ficou, porque não tinha mais os filhos para morar lá, o filho morreu, a casa continuou lá. Tá bom. Doutora. E outros detalhes que se passou, eu não me lembro mais, porque eu já estou homem de idade, eu não me lembro. Estou com 74 anos de idade, eu não me lembro mais. Tá bom. Doutora Alana, mais alguma coisa? Não, Excelência, muito obrigada. Doutora Sara. Mas eu vim mais aqui confirmar que aquela casa era do seu Pedro. Ele comprou e o filho pediu para morar lá, ele deu para o filho dele morar. Tá bom. Assim, Doutora Sara. Excelência, só uma pergunta. Não, a doutora Sara ainda não fez a pergunta dela, doutor. Ela vai fazer? Tranquilo, doutor. Testemunha dos requeridos. Senhor José de Abreu, o senhor está me escutando? vai, doutor. Pode fazer, doutor. Senhor José está me escutando, né? Fale. Senhor José de Abreu, até que data o senhor morou lá na Rua da Cerâmica, perto do imóvel? Quando você morou lá na Rua da Cerâmica? Quem, eu? Eu morei uma vida, eu criei meus filhos tudinho lá. Quando foi que o senhor saiu? Até quando ela quer saber? Até quando o senhor morou lá? Quando é que o senhor estudou? Eu não tenho mais lembrança assim. O senhor não lembra o ano? Até que ano o senhor morou lá? Eu fazia a casa lá para meus filhos e eu arrumei uma outra pessoa, foi morar, fiz um prédio de 2 andares, que vai dar essa mesma confusão, ela já quer tomar, já não estou querendo mais Renata. Tá bom, senhor José. Tá. Doutora. Quando o senhor saiu de Tá bom, muito obrigada, senhor José. Eu saí de lá, o Nivaldo ficou morando. Tá bom. Depois ele saiu. Doutor Ricardo. Excelência, só uma pergunta. Seu José, tá me ouvindo, seu José? Estou, senhor. Seu José, o seu Haroldo deixou algum filho antes de falecer? Ele tem uma filha, mas não é com essa mulher que ele morava. Perfeito. Satisfeito, excelência. Muito obrigado, seu José. Ok. É? Tá bom. Senhor José, obrigado, viu? O senhor está liberado. Eu só peço a quem estiver com o seu José aí para mandar pelo chat da secretaria o documento dele, tá? Número. Tá. Doutores, encerrada a instrução processual, vamos para alegações finais, né? Doutores? Vamos lá, excelência. Tá. As duas advogadas estão constituídas para os 2 requeridos, não é isso? Tá. Então vou fazer o seguinte: o prazo sucessivo de 15 dias para apresentação de alegações finais a iniciar pela autora, ok? Perfeito. Os 2 requeridos, como têm as mesmas advogadas, terão um prazo comum também de 15 dias após a autora.
Tá? Algo mais? Algum requerimento, doutores? Alguma, novamente, possibilidade de acordo ou não? Não, Excelência, na verdade, não. Não, Excelência. Tá bom, então. Então, nada mais havendo a tratar, encerra essa instrução, com prazo para alegações finais, ok? Muito obrigado.